Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, um excelente domingo para todos nós, um excelente dia, que possamos começar a nossa manhã de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, com os nossos pensamentos elevados até Jesus. Que possamos iniciar hoje a nossa manhã com o nosso coração aberto a Deus, nosso Pai, rogando que os nossos passos de hoje eles sejam protegidos, rogando que a gente possa ser esclarecido nas nossas dúvidas, que a nossa fé possa ser fortalecida e que possamos ter muita força para enfrentar os desafios de aprendizado da nossa vida. Então que Jesus ele esteja presente aqui conosco, nos amparando, nos intuindo e nos guiando. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para nós refletirmos neste domingo uma passagem que se encontra no item 5 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Será justamente essa passagem que vai inspirar a nossa reflexão de hoje. E lá nós encontramos neste item que vai nos rememorar uma passagem muito conhecida por nós, que se encontra no Evangelho também de João, capítulo 3, item 1 a 12. Então, meus irmãos, vamos perceber que na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem de reflexão de hoje, é nos rememorado um trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. E este trecho, ele é muito conhecido por muitos de nós, que é aquele momento em que Nicodemos vai ali, às escondidas da sociedade, procurar Jesus para conversar, tirar algumas dúvidas. Lembremos que Nicodemos ele tinha um certo receio de buscar a Jesus à luz do dia. Então ele vai ali, ele espera ali as coisas se acalmarem e ele vai meio que escondido buscar Jesus. Nicodemos ele tinha afeição pelas palavras do Cristo. Porém, tinha muito receio ainda do que as pessoas iriam falar se o vissem indo atrás de Jesus. Então, por isso ele vai ali no anoitecer atrás de Jesus. E é isso que a gente tem aquela parte tão marcante para nós, e é isso que Nicodemos ele vai ali buscar a Jesus para tirar algumas dúvidas, conversar um pouco com o mestre Nazareno, e é nesse momento que nós temos aquela resposta do Cristo em que ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus ele é muito claro em suas palavras. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E bom, meus irmãos, o reino de Deus, que Jesus fala, olha, ninguém pode ver o reino de Deus. E muitas vezes a gente se questiona, mas aonde está esse reino de Deus? Como que eu vou buscar vê-lo? E nós temos que entender aqui que o reino de Deus, ele não é um lugar marcado. Não é um local ali localizado geograficamente. Não. O reino de Deus, ele é construído primeiramente em nossa alma. O reino de Deus ele é construído dentro da nossa alma. Então Jesus, quando ele dá essa resposta a Nicodemos, ele está afirmando que para a gente chegar até a pureza da alma, nós precisamos nascer de novo. Porque nós só temos a construção completa do reino de Deus em nossa alma a partir do momento que ela está purificada. E a nossa alma só irá se purificar se nascermos de novo, ou seja, se reencarnarmos. Então, o que nos leva a compreender que o nosso espírito, ele para se purificar, ele depende das reencarnações. Então é necessário que a gente reencarne e passe por diversas existências para que assim a gente possa ir se purificando.
Só que a partir dessa afirmativa e de tantos ensinamentos que a doutrina espírita também nos vai nos esclarecendo sobre este tema da reencarnação, pode nos surgir uma dúvida que é uma dúvida muito válida e que, aliás, será essa dúvida que vai aqui ser o pilar da nossa reflexão de hoje. A seguinte questão pode surgir quando a gente aprofunda um pouquinho mais sobre a necessidade de reencarnação para nos purificar. Pode surgir a seguinte questão: mas nós só nos purificamos quando reencarnamos? Mas o nosso espírito, ele só vai se melhorar, ele só vai se tornar melhor se ele reencarnar? E essa dúvida, ela vai partindo daquele princípio, a partir do momento que a gente já começa a compreender que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, que a vida na matéria, ela é passageira. Não é a nossa vida eterna, a vida material, mas a verdadeira vida do espírito é a vida espiritual. Então, sabendo disso, tendo esclarecimento sobre isso, pode surgir essas dúvidas, como: nossa, mas se a nossa verdadeira vida é a espiritual, por que temos que retornar à matéria então? Se a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, por que a gente tem que ir na matéria para aprender? Será que lá na vida espiritual a gente não pode purificar, não pode se melhorar? Por que tem que ser reencarnando? Então, essas dúvidas, meus irmãos, essas questões, elas são valiosas e é importante a gente, sempre que vai se aprofundando em um conhecimento, sobretudo de Jesus, da doutrina espírita, a gente fazer questionamentos. Porque são os questionamentos que irão nos inspirar e impulsionar a gente a estudar, buscar esclarecimento, aprofundar cada vez mais. Então, a partir dessas dúvidas, que são dúvidas valiosas e que são necessárias, a gente vai buscar esclarecê-las aqui um pouquinho sobre a importância da reencarnação, mesmo a nossa vida verdadeira sendo a vida espiritual. Então, meus irmãos, eu queria convidar a todos para relembrar aqui um pouquinho a todos aqueles que já assistiram o filme Nosso Lar ou que já leram as obras tanto do Nosso Lar como as obras dessa coleção, que é uma coleção de André Luiz, psicografadas pelo querido Chico Xavier. Então, a todos os irmãos que já assistiram o filme Nosso Lar ou que já leram alguma dessas obras, poderão se lembrar que ali a gente tem o querido espírito André Luiz. Então vamos nos rememorar aqui que André Luiz, quando ele desencarna, ele chega lá no mundo espiritual, que é o estado da erraticidade, ele chega lá na zona umbralina, ou seja, ele vai para o umbral, devido aí a certas questões que ele nutriu na vida material dele. Então ele tinha um coração ainda muito enrijecido, ele ainda tinha cometido certos equívocos, então ele ainda precisava melhorar um pouquinho internamente para ele alcançar uma zona, né? Zona que eu digo uma região no estado da erraticidade um pouco mais feliz do que o umbral. Então lá no filme, quanto nas obras escritas, a gente vai ver aí que André Luiz ele estará no umbral por um determinado tempo. E ele começa a perceber como que ele está internamente. O que ele precisa se melhorar. Então, em espírito, ele começa a ter esse despertar de consciência para Deus. Ele começa a ter esse despertar de consciência para o caminho do bem. Então, meus irmãos, quando ele vai ali se dedicando a se melhorar, se entregando à prece, ao poder da prece, ao poder da purificação dos pensamentos, ele vai conseguir adentrar em uma região um pouco mais feliz, que é a região do Nosso Lar, é assim que essa região se chama. E lá ele vai se dedicar inteiramente a buscar novos recursos de aprimoramento íntimo, ele vai amparar o próximo, ele vai fazer um serviço voltado ao bem, ele vai trabalhar mais a humildade no coração dele, ele vai buscar esclarecimento, ele vai buscar conhecimento, por outras palavras, ele vai buscar viver o caminho do bem.
Então nós percebemos que André Luiz, ele tem ali um salto, digamos assim, evolutivo do espírito dele. Ele sai de uma condição de sofrimento em que ele está lá no umbral e na vida espiritual mesmo ele consegue ter esse despertar e se modificando e se dedicar ao caminho do bem e se transformando internamente. É como se ele tivesse realmente o coração tocado para a mudança. E ele começa a colocar ali a mão na massa para ele poder realmente se transformar. Então, esse, meus irmãos, aqui a gente falou brevemente da história dele, que é uma história lindíssima. No filme, quanto na obra, é nos relatado mais detalhadamente. Mas se a gente se lembrar, André Luiz ele é um grande exemplo para nós de um espírito que se melhorou no estado da erraticidade, que se melhorou lá no estado espiritual. Olha o salto de evolução que ele deu a partir do arrependimento dele, a partir do desejo de melhoramento no bem dele. Olha o salto que ele deu de progresso espiritual. E isso ele não estava na Terra reencarnando ainda. Ele estava lá na vida espiritual. Então ele já foi se purificando lá. E eu trouxe esse exemplo, meus irmãos, para a gente compreender que na vida espiritual, no estado da erraticidade, o nosso espírito também pode progredir, também pode se purificar, também pode se melhorar. André Luiz é um exemplo disso para nós. Então nós, em espírito, lá no estado da erraticidade, seja na região que a gente estiver, a gente pode buscar trabalhar no bem, a gente pode buscar abrir nosso coração para Jesus, a gente pode buscar se aprimorar, por outras palavras, podemos e temos muitas oportunidades também de nos purificar lá na vida espiritual. Também temos. Mas aí tem uma ressalva importante para nós, que não basta a mudança na vida espiritual. É necessário descer a matéria, é necessário reencarnar, experimentar o véu do esquecimento e ver se realmente todas as mudanças que nós fizemos lá na vida espiritual, elas são verdadeiras. É como se fosse aquele momento do teste, de colocar à prova mesmo, se a gente realmente melhorou. Porque quando a gente passa pelo véu do esquecimento, não temos mais as lembranças temporariamente daquilo que a gente fez ou não fez. Então é o momento da gente colocar à prova mesmo. Será que aquela mudança que a gente auriu lá no mundo espiritual, ela foi verdadeira? Então, para a gente pensar sobre isso, olha só um exemplo que temos. Uma árvore, quando ela tem as suas raízes muito bem fundadas e fortes, ela pode experimentar tudo quanto é tipo de tempo, seja às vezes um vento muito forte, uma chuva, uma tempestade, um sol muito forte, independente do tempo que ela vive em si, se ela tem as raízes muito bem fundadas, essa árvore ela não vai secar, essa árvore ela também não vai cair, ela vai se manter firme. Então assim é conosco. Se nós temos raízes no bem, muito bem fundadas, se a gente fundou essas raízes muito bem lá no mundo espiritual, o nosso espírito, ao reencarnar, ele vai enfrentar ali diversos tempos, diversas situações, e ele vai continuar firme, porque as raízes no bem estão bem fundadas. Agora, se não tiverem, a gente vai balançar um pouco. Ele vai balançar, aí começaremos a perceber, nossa, minha fé não está muito bem fundada, como pensei que estava. Nossa, eu achei que eu já tinha perdoado, mas agora que eu tô aqui na vida material, tô percebendo que ainda não perdoei. Nossa, a gente começa a perceber tantas virtudes que precisamos ainda alcançar. Então, meus irmãos, a gente pode sim evoluir lá no estado da erraticidade, mas precisamos meio que verificar se realmente evoluímos com os testes e a vida aqui na matéria. Allan Kardec, nosso querido Allan Kardec, ele vai afirmar, olha só, a vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades.
Ou seja, será na vida material, reencarnando em contato com diversas personalidades, em contato com diversas experiências, pessoas, jeitos diferentes de pensar, que a gente vai ver a nossa mudança verdadeira do espírito. Por isso nós precisamos retornar à matéria. Por isso nós precisamos reencarnar. Não só para aprender, não só para purificar, não só para nos desenvolver, mas também para ver se as nossas mudanças íntimas, para ver se as nossas conquistas na vida espiritual estão bem fundadas e são verdadeiras. Bom, meus irmãos, espero de todo o coração que hoje as nossas palavras possam ter sido de esperança, de esclarecimento para todos nós, porque essas dúvidas elas podem surgir e sempre que surgir que tenhamos inspiração, boa vontade para realmente buscar o esclarecimento delas. É importante a gente trazer questionamentos quando estamos aprendendo, estudando, buscando um pouco mais sobre Jesus e a doutrina espírita. E esses esclarecimentos, eles expandem a nossa forma também de ver, nos traz esclarecimento, fortalece a nossa fé. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para a gente encerrar nosso evangelho deste domingo, encerrar com Jesus em nosso coração. Fiquemos em paz, fiquemos hoje com o coração em harmonia, lembrando que essa é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. E que assim seja.